E aí, galera do Rentista, quer mais uma aula de avaliação de empresa ou valuation? A aula de hoje é sobre estrutura de capital. Basicamente, o intuito da aula vai ser dar uns insights sobre como precificar e a influência de algumas hipóteses da perpetuidade nas negociações de empresas e também na avaliação delas. E como dá para perceber que o mercado pode ser, ou os agentes do mercado podem ser facilmente, vamos se dizer, dobrados. O valor de uma empresa é o somatório do fluxo de caixa de, sobre uma taxa de desconto do período. O que isso quer dizer? Que basicamente o valor da nossa empresa ele sai de três pontas. O fluxo de caixa. Imagina que você vai conseguir aumentar esse valor se você aumentar o fluxo de caixa, seja por meio de operações mais eficientes, outras coisas, pelo WOC, que nada mais é do que o peso, a soma ponderada do custo de capital dos credores dessa empresa, que é o credor e o acionista, e o crescimento, que seria hipóteses macroeconômicas, como aumento de mercado, crescimento de PIB, ou mesmo crescimento via microeconômico, que seria a eficiência operacional da empresa, derivado da empresa. O que a gente quer saber? Se a gente variar os pesos do WOC, então a gente vai trabalhar sobre a hipótese do WOC. Não vamos trabalhar fluxo de caixa nem crescimento. Crescimento é na próxima aula. Mas vamos trabalhar pesadamente no WOC. Se a gente variar o peso do WOC, a gente consegue crescer esse valor, que seria aumentar o bolo é o valor. O bolo é o valor. Se você verificar no gráfico, quanto mais a gente reduz a participação do acionista e aumento do credor, a gente aumenta o valor. Por que isso? O capital do acionista é muito mais caro, ou seja, você está trocando dívidas caras por dívidas baratas. Isso faz sentido? Até que ponto faz sentido? Vamos ver aqui. Ou seja, a evolução do OC, ele varia, ele aumenta o tamanho do bolo? Depende. Depende do mundo que você está trabalhando. Tá, Rafael, mas só existe o mundo real. Tá, existe o mundo real. Só que aqui eu tô te dando hipóteses ou aquele molejo de negociações. Tô te dando aquele molejo de como alterar as estruturas para obter valores diferentes. Então isso depende de áreas. Se você é uma área de sell side, você vai querer vender mais caro. Se você é uma área de buy side, você quer comprar mais barato. Se você é um research, você tem que ser imparcial. Ou seja, tudo depende do mundo que você trabalha. E vamos ver que no mundo real a alavancagem tem risco. Mas como assim? Para você ficar esperto. Porque cada vez que você alavanca, ou seja, pega dinheiro, você altera a visão do acionista e do credor. Porque o beta ele vai variar. E a gente vai ver que 90% dos modelos não estão imputados à alteração de visão do credor, estão imputados à alteração de visão do acionista. Entende? Quando você pega mais dívida, você vai se alavancando mais, vai aumentando o beta. E o que isso quer dizer? Vamos ver. Imagina na hipótese da perfeição. Se você variar a porcentagem de dívida do acionista ou do credor, nada tem que acontecer. Por quê? Porque se o capital, o firm value, continua o mesmo, então tudo tem que estar igual. Não entendeu? A gente está partindo do pressuposto que se o valor da firma é igual, o OC também tem que ser igual. Por quê? Imagina que se você tem um bolo X, se você corta esse bolo em dois pedaços, não é porque você dividiu o bolo no meio que o bolo aumentou. Então, essa é a hipótese da perfeição. Imagina que seria dividir um bolo. Você não aumenta o bolo cortando o bolo no meio. Tá,
Só que no mundo real existem atritos. Que atritos são esses? São o imposto, que gera o benefício fiscal, e o atrito do default. Cada vez que você se alavanca, você vai ver o que vai acontecer. O benefício fiscal, imagina que você tem um mundo onde só tem benefício fiscal. A maioria dos modelos só contabiliza isso, por incrível que pareça. Então você, na hora de ver um laudo, ler um laudo, você tem que ficar muito esperto com isso. Ou seja, quanto mais dívida você tem, melhor. Por quê? Porque o benefício da alavancagem vai aumentar. Ele só tende a aumentar. Caramba! Então, é isso. É isso. Basicamente é isso. Se você quiser mais detalhes, você pode ver no livro. Está muito mais detalhado do que eu estou falando aqui. Isso é para você ter uma grande ideia prática da coisa. Por que isso não altera? Porque basicamente você vai tomando dívida e o custo do credor ele é constante. Ele não verifica que você está aumentando o risco. Então ele sempre vai cobrar a mesma taxa. E o do acionista, cada vez que se alavanca, ele vai aumentando o custo dele. Então vai chegar uma hora que é bom só ter dívida mesmo. Então dívida nesse mundo é ótimo. Só que e no mundo real, como acontece? A gente vai ter o custo do default e o custo fiscal. O que vai acontecer? Cada vez que você pegar dinheiro, o credor vai ficar desconfiado. Porque basicamente o crédito é o seguinte: eu tenho R$ 100. Então, credor, eu tenho R$ 100, me empresta 50. Ele vai falar, tá, eu vou te emprestar por X. A partir do momento que você vai reduzindo essa sua margem de R$ 100, que é o PL, que seria o dinheiro dos acionistas ou as garantias, mais o credor vai querer cobrar de você. Então, no mundo real, o que acontece é, quanto mais alavancado você está, mais o credor vai cobrar mais e mais o acionista vai cobrar mais. Só que se você ver pelo gráfico, tomar dívida é bom até certo ponto. Quando é bom? Quando você para. Quando o benefício da alavancagem for zero. Como seria o benefício da alavancagem nesse ponto? Você vai verificar o quanto você vai variando as suas margens. Deixa eu mostrar uma tabela que eu acredito que vai ficar bem mais fácil. Aqui, o benefício da alavancagem ele poderia ser mensurado por um valor, sei lá, você tem 40% de capital e hoje você tem 40% de capital em dívida. Então você vai variando essa dívida e vendo o quanto fica melhor. Então você pode verificar fazendo esses tipos de conta o quanto é benéfico se alavancar na sua atual situação. Basicamente é isso. Você determina um padrão inicial e vai variando as dívidas. Aí você vai ver, será que é bom eu me alavancar? Será que não é? Basicamente é isso. Se você quiser uns exercícios, umas aplicações, tirar dúvidas, seja padrinho do canal porque vai ajudar a gente. E um resumão aqui, no mundo perfeito, o OC não altera, no mundo onde só tem benefício fiscal, onde você não varia o custo do credor, que é o que 90% ou 95% da maioria dos bancos e das casas fazem, é isso, dependendo do setor, e no mundo real, como acontece. Se inscreve aí, valeu, até a próxima.